Olá pessoal, olá meus irmãos, meus amigos, povo de Deus abençoado. Eu sou o pastor Leno e este é o devocional na tenda do encontro para abençoar as nossas vidas. E eu quero meditar com você agora na palavra de Deus. Como tem sido bom, como tem sido edificante, como tem sido renovador, restaurador, fortalecedor estar aqui meditando todos os dias na palavra de Deus, na palavra da salvação. Quero meditar com vocês nessa hora no livro do profeta Isaías, o capítulo 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Eu tenho aprendido, meus irmãos, quem pode impedir o agir do Senhor? O nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagres, o Deus de maravilhas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez cair o maná, alimentou o povo dele no deserto, o Deus que fez Abraão ser pai com 100 anos de idade. Ele é o Deus que dá a vida, Ele é o Deus que tira a vida, Ele é o Deus do impossível. E Ele está falando, Ele está afirmando que ninguém pode impedir o agir do Senhor. Como é maravilhoso entender isso, que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que Ele bem entender, a hora que Ele quiser, através de quem Ele quiser, como e quando Ele quiser, porque Ele é soberano, o Deus Criador dos céus e da terra. Ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode se opor ao agir desse Deus. Então tudo que eu e você precisa, tudo que nós precisamos é permanecer nas mãos desse Deus, totalmente rendidos, entregue nas mãos desse Deus, prostrado aos pés desse Deus. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que se passa nos céus e na terra, que do pó Ele ergue o necessitado, do monturo Ele ergue o pobre, faz a mulher estéril ser uma alegre mãe de filhos. Esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é soberano e ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, meu irmão, se Deus quiser te abençoar, ninguém pode impedir. Não existe lugar, não existe pessoa, não existe situação, não existe demônio, não existe anjo, não existe nada neste mundo que pode impedir Deus de agir em seu favor, se assim Ele quiser, se assim Ele determinar. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então se renda ao Senhor, descanse no Senhor. Entenda, da mesma forma que ninguém pode impedir o agir do Senhor, ninguém também pode obrigar o Senhor a agir. Ninguém pode obrigar Ele a fazer nada. Como diz na passagem do Evangelho de João, capítulo 2, eu quero ler com você, capítulo 2 de João, versículo 1 em diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que é que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Da mesma forma que ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode obrigar Deus a agir, porque Deus tem o tempo determinado, Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe a maneira certa de fazer as coisas.
Então somente descanse no Senhor, creia no Senhor, ame o Senhor acima de todas as coisas, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E diz mais aqui a palavra do Senhor, no versículo 5, então ela falou aos serventes, faça tudo o que ele disser. Essa é a nossa posição, estar atentos à direção de Deus e fazer tudo o que ele nos ensina, tudo o que ele nos orienta. Então no versículo 6, estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse, enche de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse, agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, descansa no Senhor. Ninguém pode impedir o agir de Deus e ninguém também pode obrigar ele a fazer nada, porque ele tem o tempo certo, ele tem a maneira certa de agir, de operar, e ele é o Deus da transformação. Nós estamos aprendendo aqui, ele transformou aquela água em vinho para que aquela festa, aquele casamento não fosse envergonhada, aquele noivo não fosse envergonhado, aquela festa chegasse ao fim antes do tempo. Se entregue ao Senhor, descansa no Senhor, coloque toda a sua confiança, toda a sua dependência em Deus, e Ele vai fazer o que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Então somente confie, descanse, ame o Senhor e faça aquilo que você já sabe que você precisa fazer, aquilo que está nas suas mãos para fazer. Eu quero orar com você nessa hora. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Queremos descansar no Senhor, queremos confiar no Senhor, queremos colocar nossa total dependência única e exclusivamente no Senhor, porque o Senhor é soberano e o Senhor é o Pai de amor, o nosso ajudador. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra, pela sua presença. Meu irmão, guarda essa palavra e eu deixo aqui o convite. Todos os dias, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Um forte abraço e até o próximo encontro.